Bom, ah, assim, ó, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. A gente agradece muito ao convite da Undime, poder estar falando com vários secretários do Brasil. Gostaria de também dizer que ontem e hoje eu fiquei no atendimento institucional do MEC e foi muito valioso, Vivian, porque essa relação de troca com os municípios foi muito importante para a gente levar o feedback de vocês para Brasília. Bom, assim, ó, a concepção de educação integral envolve a superação de turnos. Então, quando a gente fala em educação integral, a gente está falando da ampliação de 4 questões. Gostei que eu falei depois da Patrícia Mota, inclusive porque a gente já tem sempre o discurso, parece que é governo, mas a sociedade civil, Itaú Social, vem aqui e coloca questões importantes que dá importância da educação integral, que a gente sabe agora e tem visto que em todas as campanhas políticas, os partidos de todas as matizes, de A a Z, falam na educação integral. Então, o que a gente trabalha com a educação integral? A gente trabalha com a ampliação de 4 questões principais. A ampliação de tempos, que é uma dimensão importante, já colocada anteriormente. A gente, além de tempo, a gente amplia espaços, porque se cria um modelo de cidade educadora, que a educação não se dá só na escola, mas a cidade passa a ser o ambiente educador. A gente amplia currículo, porque por muitos anos na educação brasileira, a sala de aula e a escola é cópia do quadro. É sentar enfileirados e copiar do quadro. A gente sabe que hoje em dia não é mais possível manter uma escola tradicional como essa, embora a gente saiba que muito se tem das escolas. O interessante com a educação integral é que ela quebra os muros da escola, de dentro para fora, porque os alunos começam a sair para fora da escola, e de fora para dentro, porque nós conseguimos trazer novos atores para a educação. Nós conseguimos trazer o conhecimento comunitário que muitas vezes foi abandonado ou não foi importante. A gente começa a dar uma importância para essas pessoas, fazendo com que a gente também se amplie o currículo. E o quarto elemento bastante importante é que também a gente amplia atores na educação. A gente sabe que não é possível fazer educação somente com professores e estudantes. A gente precisa trazer novos atores. Depois eu vou até falar um pouco mais nessa questão. Então, essa concepção essa escola supera a ideia de turnos. Muito se começou a discussão da educação integral, que educação integral seria ampliação de jornada. Ampliação de jornada é uma das dimensões da educação integral, mas ela por si só não resolve. Possíveis intersecção saberes acadêmicos e popular. Quando a escola quebra esses muros da escola e começa a sair para fora e outros atores entrarem na escola e discutir, isso é muito importante e acontece algo muito interessante, que tu começa a trazer os saberes comunitários para a escola. Tu começa a trazer as questões vividas pelo cotidiano dos estudantes na sua vida prática. A gente sabe, por exemplo, tem um exemplo, se pedir aqui para muitos fazerem uma palestra, talvez muitos tenham dificuldade de falar ou não consigam fazer, mas se chegar para qualquer pessoa e pedir para vir aqui e contar a sua vida, qualquer um, claro que consegue ficar no mínimo 1 hora aqui falando sem problema nenhum. Então, é mais ou menos isso com a escola, não dá para ter um conhecimento descolado da vida do que o estudante vive. Esse conhecimento tem que estar integrado com aquele fazer dia a dia.
Claro que é importante que a gente estude os conteúdos, não estou fazendo nenhum discurso de desescolarização, assim, muito pelo contrário, mas também precisa integrar essas questões. Ou seja, tu conseguir trabalhar a matemática com xadrez e o xadrez também ajudar para te melhorar a matemática, porque tanto o xadrez quanto a matemática são importantes. Ou trabalhar a língua portuguesa com hip hop, são questões que se tornam bem fácil quando tu consegue trabalhar esses saberes comunitários. E o aluno, o estudante com isso, ele consegue ter uma questão bem importante, que ele consegue ter uma ambiência na escola. Melhora a sua ambiência e ele certamente vai gostar muito mais da escola. Ele não pertence mais à turma A, à turma B, à turma amarela. Ele pertence à equipe da escola, à equipe de basquete da escola, à equipe da banda da escola. Isso é bem importante. Com isso também há um desenvolvimento das múltiplas dimensões da identidade humana, que é uma das grandes finalidades da educação básica. Então, o ser humano não é, todos nós, e com os estudantes não são diferentes, a gente não é uma coisa só. A gente sabe que aqui mesmo, nosso grupo, tem uns que são bons em olhar planilha, tem outros que são bons em escrever texto, tem outros que são bons em tocar um instrumento, em animar, e com os estudantes não é diferente. Quando tu trabalha com educação integral, tu potencializa todas essas habilidades. Isso não preciso nem dizer para vocês que tem N pesquisas, que inclusive nós no MEC fizemos uma pesquisa e comprovamos que as escolas onde tem educação integral, os meninos aprendem muito mais. Tem a pesquisa da Unicef, Redes de Aprendizagem, a Prova Brasil, que foi feita há uns 6, 7 anos atrás, mas que também, se vocês forem lá, vocês vão ver o que tem nas melhores redes de ensino, o que tem nas melhores escolas. Claro que a educação integral está sempre presente. E como eu vinha dizendo anteriormente, essa educação integral, ela não pode se dar única e exclusivamente na escola. Essa ampliação de atores é muito importante. Para nós conseguirmos atender a complexidade do ser humano, dos nossos estudantes, nós temos feito bastante parceria com outros ministérios, com outras áreas. E não tem possibilidade de fazer educação integral sem articular essas áreas. Assistência social, é fundamental que se trabalhe com assistência social, porque nós, por melhor que seja a nossa formação, por melhor equipamento que o secretário proporciona ao município, pode ter lousa eletrônica, pode ter retroprojetor, pode ter todo o equipamento possível, mas a gente sabe que uma criança em vulnerabilidade, não que ela não aprenda, mas a chance dela aprender é muito menor. Então, por isso, a gente precisa trabalhar junto com a saúde, com a assistência social. O esporte é muito importante nessa questão. A cultura nem se fala. Eu gosto muito porque o Mais Educação... ele faz com que quebre aquela heterodoxidade da escola, porque ele começa a levar a cultura para dentro. Eu estava até agora falando com o secretário Raimundo, que está ali de Itaparica, e ele estava mostrando as fotos dos festivais que fazem na cidade com as escolas do Mais Educação. A Bahia já tem cultura, imagina fazer festivais, vários festivais, e os meninos cantando, dançando na praça, em vários lugares. Então, isso é uma questão que ajuda a melhorar bastante a questão da escola quando começa a trazer o elemento da cultura para dentro. Mais especificamente,
chegando assim, ó, no programa Mais Educação, o Mais Educação não é a única política pública de educação integral no Brasil, mas ela o nosso grande objetivo é que ela induza a educação integral no Brasil. Ela é um movimento para nós conseguirmos alcançar a educação integral. Embora a gente sabe de muitas iniciativas, Belo Horizonte já fazia antes que o MEC, Apucarana, eu fui conhecer o modelo no Paraná, do município, quando o MEC nem tinha educação integral. Então, dentro desse contexto, nós estamos oferecendo para vocês a possibilidade de 82 mil escolas, mais de 82 mil escolas, aderirem ao programa Mais Educação, que é para vocês realmente poderem efetivar e concretizar essa política. Eu sei que muitos municípios já têm, mas o que a gente pode dizer para vocês é que, assim, ó, mesmo que o município já esteja fazendo educação integral, tem que fazer novamente, tem que fazer adesão do programa Mais Educação. Com isso, vocês nem vou precisar citar, porque a gente precisa dividir o tempo aqui, mas vocês sabem dos benefícios da educação integral, melhoria da aprendizagem, os meninos têm acesso à cultura, instrumentos musicais, e principalmente, uma das questões importantes, melhoria da relação escola-comunidade, mas sem perder de vista o nosso horizonte, que a educação integral é para que os alunos aprendam mais. Esse é o nosso horizonte, tem vários outros benefícios, o menino alimenta melhor, o pai e a mãe da menina vão trabalhar tranquilamente, que ela está na escola, a assistência social agradece, a saúde agradece, mas a nossa visão é primeiramente educacional. É para que realmente haja uma melhor aprendizagem. Nós estamos repassando dinheiro pelo PDDE. Em média, cada escola recebe R$40 mil, que é para basicamente contratar os oficineiros e comprar os materiais para as atividades em educação integral, para a escola em educação integral. Também é um repasse do PNAE, do Alimentação Escolar, que ela passa de 70 centavos, que ela passa de 30 centavos que recebe. Eu sei que é muito pouco, eu sei que, assim, mas a gente já avançou bastante nisso. Precisa avançar mais? Precisa sim. Eu sei que os municípios complementam muito desse recurso aqui, colocam, mas a gente repassa 30 centavos, de 30 passa para 70, para R$1, então aumenta de 70 centavos. Fazendo uma simulação aqui, um município que tem 1.000 alunos, coloca 1.000 alunos em educação integral, ele vai receber R$140 mil a mais. Também a gente compra kits para as escolas e manda, como banda, não é mais fanfarra, hip hop, rádio escolar, cineclube, vídeo. Esse equipamento, o FNDE Segunda tem até uma audiência pública em São Paulo, ele compra por pregão eletrônico e repassa para as escolas. Eu tenho visto, acompanhado aí no Brasil, lugares assim onde eclodem bandas, o estudo da música muito tem avançado com a questão da educação integral. Bom, claro que tem as contrapartidas também. Eu também vocês sabem, e quando perguntaram aqui se teve dificuldades com a educação integral, a gente sabe que o Estado brasileiro nunca teve educação integral, na verdade, né? Mas nunca nessa magnitude, nessa escala que está tendo agora. Então, claro que a gente tem problemas e que tem desafios pela frente e nós temos que avançar muito. Questão dos espaços, questão do currículo, a questão do professor de 40 horas na mesma escola, que a gente está tendo uma boa discussão. O Plano Nacional de Educação aprovado, como a campanha falou, não dá para ficar tranquilo, de braço esperando, que não dá para comemorar completamente, mas a gente realmente precisa colocar esses 10% para a educação. Nós precisamos colocar esses 10% para a educação porque a gente tem um passivo educacional
e que esse passivo ele precisa ser coberto. Se tu perguntar, mas na Finlândia com 7% eles conseguem administrar a educação. É que o Brasil gere maus recursos, nada disso. A Finlândia já resolveu o problema da estrutura das escolas, não precisa construir escolas. A Finlândia já não tem analfabetos no país, não precisa investir dinheiro nessa questão. E por aí vai as questões educacionais. Políticas, só para finalizar aqui, alguns desafios do enfrentamento. Isso aqui foram questões que a gente foi colhendo aqui durante a conversa com vocês e a gente já vai estar levando como propostas, inclusive no debate de ontem, nas escutas lá direto com os secretários, a gente tentando resolver os problemas, e esse foi um compromisso. Essa eu passo para ti. Esse foi um compromisso até com a nossa diretora, foi excelente a presença da Clarice aqui, porque ela sentou lá e trabalhou conosco no atendimento, e isso dá uma devolutiva muito grande para o gestor, quando ele senta lá e vê qual é a dificuldade, o que o município está sofrendo, porque a gente sabe que também a gente tem vários problemas, não são poucos. Eu vou passar para a Clarice aqui, que ela finaliza aqui com essas questões aqui. Eu não quero tomar o tempo, mas essa questão, por exemplo, é justamente para dizer para vocês que nós sabemos que temos desafios e temos limites. E nós estamos aqui justamente para essa escuta. Primeira questão, a necessidade de um calendário de recursos do FNDE e para as escolas de acordo com o ano escolar. Senão isso quebra a continuidade. A gente tem ouvido aqui, tem ouvido dos secretários e viu que isso ainda é um enfrentamento que nós precisamos fazer. A estabilidade nas regras de funcionamento. Nós temos um sistema novo, PDDE interativo, que migrou tudo para cá agora. Tivemos problemas grandes, tanto que nós estamos ampliando o tempo de adesão para mais 30 dias, em função do sistema nosso, que está com problema no sentido agora que ele está estável. Então, de 31 de maio, nós estamos prorrogando para 30 de junho. E contamos muito com o apoio de vocês para que a gente possa fazer, justamente porque o problema foi nosso. A migração do PDDE trouxe problemas que vocês estão enfrentando quando o problema é nosso do sistema. Então, foi por isso. Ações específicas de formação de professores, não sabemos se é um pacto, é o melhor modelo, mas é nesse sentido que precisamos fazer. E algo que vocês vão ter agora já no segundo semestre, que é uma capacitação para as escolas voltadas para a execução dos recursos, que é sobre censo escolar, uso do recurso, prestação de contas. Estamos fazendo webconferências, vocês têm nos acompanhados, com foco executivo, traz como é que é feito. Então, são enfrentamentos que nós estamos fazendo. E com a contribuição de um secretário de ontem, que nos questionou muito sobre ações específicas para contextos locais. Região Norte não pode ter mais educação, não pode ter uma educação integral igual a outros lugares, se as crianças fazem 6 horas de barco. Ele nos perguntou, onde é que nós vamos fazer educação integral? No barco? Então, isso mostra que nós ainda temos muito que avançar para atingir contextos locais. Depois, no debate, acho que a gente pode continuar. Então, isso é para dizer para vocês que nós temos desafios a enfrentar, mas nós estamos aí tentando encaminhar isso para poder fazer uma educação integral como a gente tanto sonha. Obrigada. Então, agora nós temos a participação da Patrícia, é isso? Não, Martinha, desculpa. Martinha, Volta a... Isso. Enquanto vocês, então, anotam os telefones, nós já passamos, então, a palavra para a Martinha, para que depois a gente possa abrir para o debate. Uma boa noite a todas e a todos. Boa noite. Poxa, que bom estar aqui novamente nesse evento tão importante realizado pela Undime,
por isso quero cumprimentá-los, não é? Porque todos e todas que aqui estão fazem a história da União Nacional dos Dirigentes da Educação nos municípios do Brasil, né? Então, quero dizer que representar aqui a CECADI nessa mesa, ao lado da SEB, é um sinal de que nós temos, sim, no Ministério da Educação, nos esforçado para construir essa política nacional juntamente com os municípios e os estados brasileiros, na perspectiva de uma educação que se organiza na sua base com um olhar para a pluralidade humana existente nesse contexto. Era muito fácil, no tempo em que o Brasil fazia educação para a sua elite branca. Os desafios eram mínimos. A partir do momento em que o nosso país se dispõe a universalizar o direito à educação, então aí sim os desafios são sobressalentes e se multiplicam. Por quê? Porque o direito à educação pressupõe o reconhecimento e a valorização da diversidade presente na escola. E a educação pública brasileira só terá o patamar de excelência quando for de fato inclusiva e quando tiver qualidade socialmente referenciada. Então, esse tem que ser o nosso compromisso, de nos unirmos nas 3 esferas de governo para, de fato, pensarmos juntos, definirmos juntos políticas públicas que possam impulsionar ainda mais essa construção que tem se acelerado. Por quê? Porque nós temos investido a cada ano muito mais recurso financeiro e muito mais inteligência pedagógica. Então, nesse tempo que me cabe nessa mesa, eu quero me restringir a tocar, a tangenciar alguns aspectos que fundamentam o desenvolvimento inclusivo das redes municipais de educação no nosso país. Qual é, hoje, o patamar, o cenário, os indicadores, quais são os principais indicadores que nos orientam nessa edificação, né? Então, é importante dizer que o sistema começa pela educação infantil. E se a educação infantil reproduzir a lógica da exclusão, nós, de fato, estamos enxugando gelo. Se nós deixarmos de fechar a torneira que reproduz a segregação, o preconceito, a discriminação e a marginalização das crianças pobres, negras, com deficiência, indígenas, que vivem no campo, que vivem nos cantos mais remotos do nosso país, então, novamente, nós vamos nos contradizer, porque nós não estamos universalizando o direito de todas as crianças. Nós estamos novamente elegendo quais são as crianças de direito e quais são as crianças sem direito. Então, por essa razão, hoje o Ministério da Educação propõe, e aqui por meio da SEB, da CECADI, juntamente com a Undime, porque esse é um projeto elaborado em conjunto, uma proposta que se intitula Educação Infantil 100% Inclusiva. Vocês, secretários e secretárias de educação dos municípios, todos os municípios do Brasil, receberam uma comunicação do Ministério da Educação em que nós apresentamos o projeto, fruto dessa elaboração conjunta, e nós os convidamos a embarcar nessa experiência ousada e necessária, que é de zerar a exclusão na educação infantil. E para esse
projeto funcionar, nós temos que, primeiramente, conhecer a nossa rede, identificar as crianças que estão fora e as crianças que já, desde o berço, estão segregadas e institucionalizadas. Qual é o futuro dessa criança? O futuro é o presente. Se o presente é a segregação, é a exclusão, é a discriminação, é esse o destino selado. Então, ao fazer essa identificação, a proposta do projeto é que todas as matrículas estejam necessariamente nas turmas comuns da educação infantil. Hoje nós temos 840 mil matrículas de estudantes com deficiência na educação básica. Dessas matrículas, 77% estão nas classes comuns. E hoje representam o grande desafio que nós temos, que é exatamente o de aprimorar esse atendimento e garantir as condições de acessibilidade necessárias para a plena participação e para o favorecimento da aprendizagem. Na educação infantil, é importante destacar que nós temos hoje 60 mil matrículas. E dessas, 72%, portanto, abaixo da média nacional, estão nas turmas comuns, nas unidades de educação infantil comuns, nas escolas de educação infantil comuns. Isso significa que nós já estamos praticando a exclusão. Por quê? Porque está abaixo da média nacional, quando deveria ser 100%. E tem mais um dado que serve para nossa reflexão e imediata tomada de providência. Nós temos cerca de 10 mil matrículas de crianças que têm mais de 3 anos e estão retidas na primeira fase, que é a creche. O que será que se explica a repetência na creche? Alguém saberia me dizer? Portanto, não permita essa agressão às nossas crianças com deficiência. E nós temos mais cerca de 15 mil crianças com deficiência, com mais de 5 anos retidas na pré-escola. Então, o castigo e a punição começa cedo, começa no berço. E nós temos o dever de instalar a dignidade dessas crianças desde o berço. O que vamos propor nesse projeto? Então, primeiro, claro, aceito o convite, nós realizaremos agora, a partir de julho, reuniões regionais, apoiadas pela Undime, pelas suas seccionais, organizadas em conjunto com a Coordenação Geral de Educação Infantil da SEB. Então, nós vamos sempre fazer essa dobradinha, educação infantil e educação especial. Por quê? Porque não podem se separar, porque a educação especial só existe em articulação à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à EJA, à educação superior. Por quê? Porque não substitui, porque complementa, porque articula recursos e serviços de acessibilidade. Nessas reuniões regionais, nós vamos orientar o processo de implementação do projeto de acordo com aquela realidade. E aí o Ministério da Educação, então, fará o assessoramento pedagógico por região, no sentido de orientar o estudo da realidade, o levantamento da demanda, o estudo de cada caso, a elaboração dos planos de atendimento educacional especializado na educação infantil e mais
o Ministério da Educação também fará um aporte financeiro aos municípios para a aquisição de brinquedos acessíveis, de mobiliários acessíveis, para enriquecer todo o trabalho que está sendo feito no âmbito do Proinfância, no sentido de sinalizar para aquela comunidade: esta é uma unidade de educação infantil para todas as crianças, não para algumas crianças. E nesse sentido nós vamos, juntamente com a realidade regional, né, brasileira, que é bastante plural, estudar e propor estratégias de organização das atividades, dos espaços, das brincadeiras, de toda atividade lúdica, que possam ser estratégias que reconheçam a singularidade de cada criança e promova e favoreça o seu pleno desenvolvimento. Então, esse espaço é fundamental, porque se houver aqui algum secretário, alguma secretária que não recebeu esse documento, então, por favor, se comunique conosco, né, pelo e-mail, e aí, se puderem anotar, DPE, D de diretoria, P de políticas, E de educação, E de especial, dpe@mec.gov.br, porque aí a gente refaz o envio já eletronicamente para agilizar esse período de manifestação. Segundo ponto que eu quero aqui destacar: a educação infantil é a porta de entrada, mas nós temos que continuar efetivando, ampliando e aprimorando a nossa edificação pedagógica para que tais crianças continuem a participação e seu desenvolvimento no seu percurso formativo com pleno protagonismo. Então, por isso, hoje, o Ministério da Educação mantém algumas ações complementares aos sistemas de ensino para exatamente fortalecer a organização dos serviços e dos recursos de acessibilidade na escola. Então, o programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, hoje, atende 42 mil escolas, e nós já apontamos no planejamento do Ministério da Educação a possibilidade de rubrica orçamentária para os próximos anos, para que nós tenhamos condições de atender todas as escolas com matrículas de estudantes com deficiência. Atualmente, são 98 mil escolas que cadastraram no Censo da Educação Básica a matrícula de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Só que para efetivar essa demanda, depende sempre da organização da rede. Então, cabe à rede identificar a necessidade e apresentá-la. Para tanto, na próxima semana, o CIMEC disponibilizará o módulo da implantação das salas de recursos multifuncionais, para que vocês possam indicar as escolas, porque no PAR é apresentada a demanda naquela subação de atendimento, né, de assistência técnica e financeira. E depois, lá no CIMEC, vai ser feita a indicação da escola. E qual é o critério? Escola com matrícula, estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, em classe comum. Esse é o critério. Qual é a contrapartida? Exatamente o espaço de instalação dos equipamentos. São 50 itens de recursos de tecnologia assistiva, e a cada ano nós temos feito a atualização com novos recursos. Por exemplo, esse ano estamos entregando as lupas manuais, que é um conjunto com diversos tipos de magnitude, dos 5 níveis de ampliação até 30, com iluminação ou sem iluminação.
né? Estamos também mudando o tipo de acionadores acessíveis, inclusive com rolagem pelos pés, né? E vários softwares e aplicações de acessibilidade que podem ser utilizadas, né, tanto na alfabetização quanto nos anos iniciais e fundamentais do ensino fundamental, né, na continuidade. Então, isso é importante dizer que daqui para frente nós queremos também aprimorar a forma de gestão desses recursos. Por quê? Porque a rede, conhecendo a sua realidade, ela deve fazer essa gestão de modo a agregar um valor pedagógico a esses recursos. Porque um recurso de tecnologia só tem sentido quando houver um sentido pedagógico no seu uso. Então, é possível remanejar esses recursos? É possível realocá-los? Certamente que sim. Mas, para isso, é preciso que a rede tenha, né, uma coordenação pedagógica capaz de interagir com as escolas, conhecer os estudos de casos dos estudantes e os planos de atendimento educacional especializado, para exatamente fazer a gestão do uso desses recursos. E por isso que nós queremos atualizá-los de acordo com a necessidade, com a demanda, né? Então, é muito importante essa interlocução entre nós, né? Eu tive hoje a tarde toda fazendo atendimento e, sem dúvida nenhuma, para nós que estamos na formulação, né, nacional, nós precisamos ampliar essa escuta e vocês compartilhar conosco as experiências e, principalmente, compartilhar conosco as recomendações. O Escola Acessível, que é o PDDE complementar, nós vamos manter esse investimento de 100 milhões, né? Por quê? Porque nós ainda temos um indicador baixo, que é o indicador de acessibilidade arquitetônica. Hoje nós atingimos 28% das escolas públicas com acessibilidade arquitetônica. É muito pouco. Só que esse foi o indicador que mais cresceu, de 2003 até 2013. Cresceu mais de 500%, 540%. Por quê? Porque houve um investimento, né, de ambas as partes. Agora, nós precisamos melhorar, e só vamos melhorar quando houver esse estudo apurado lá na base. Né? E mais do que isso, quando houver um projeto arquitetônico compartilhado com a comunidade. Então, a cara, o design, a organização do espaço também é, para nós, um indicativo pedagógico. Por quê? Porque sinaliza quem tem direito àquele espaço. Sinaliza como a escola funciona. Se é cheia de grades, se é enfileirada, se é cheia de escadas, se é compartimentada, não é? Então, nós também, ao tomarmos as nossas decisões no âmbito da infraestrutura, devemos sempre nos lembrar que a infraestrutura só tem sentido se ela tiver um valor pedagógico. E essa vinculação é direta. Bom, quem é que recebe o PDDE Escola Acessível? Quem tem matrícula, estudante com deficiência, e quem tem salas de recursos multifuncionais implantadas. Por quê? Exatamente para se ampliar uma rede de escolas públicas, né, assistidas, apoiadas, para que esse desenvolvimento inclusivo se acelere. E aí, para fechar, nós também priorizamos tais escolas para a oferta das vagas de formação continuada. Então, esse processo de formação continuada é extremamente necessário e é a grande mola propulsora dessa nossa transformação, da reorientação do significado que a escola tem na vida daquela comunidade. E aí eu quero fazer um apelo para vocês, né? Não deixe a educação especial isolada. A educação especial hoje só tem sentido se ela fizer parte da formação da educação infantil,
se ela fizer parte da formação do Programa Nacional de Alfabetização, né? Se ela fizer parte da formação ali do ensino fundamental, da formação do gestor, não é verdade? Por quê? Porque essa construção é conjunta e as áreas devem ser intrinsecamente ligadas. E aí, para encerrar, eu queria comentar com vocês um aspecto, pela exiguidade do tempo, eu vou me restringir a um aspecto muito recorrente na nossa conversa aqui hoje, no estande da Secadi. A Gabriela e o Kleber estão lá, e eu me agreguei a eles, e eu queria aqui fazer também uma reflexão. Profissional de apoio. O Ministério da Educação tem uma cooperação técnica com o Ministério Público, e eu tenho viajado o Brasil todo, fazendo formação para os promotores e promotoras, procuradores e procuradoras do Ministério Público. E percebi a sintonia da questão. Temos tratado sobre quem é esse profissional, qual é a sua necessidade e obrigatoriedade, e aqui hoje eu senti igual preocupação, e aí eu digo, a judicialização na educação é uma roubada. Nós temos acompanhado inúmeras decisões judiciais que não contribuem com o desenvolvimento pleno da educação pública, gratuita e de qualidade nesse país. Agora, nós só vamos incidir positivamente sobre esse processo se nos anteciparmos a ele. E mais, quando nós, gestores, trabalhadores da educação, assumirmos a educação como a nossa ciência e a nossa responsabilidade, sem abrirmos mão dela ou abdicarmos dela e deixarmos para que outros decidam. Ah, o médico vai decidir. Ah, o juiz vai decidir. Vão decidir mal, certamente. Então, gente, temos que nos antecipar. Como o Ministério da Educação tem feito esse processo de formação, eu recomendo a vocês que façam o mesmo. Que procurem promotores da sua cidade, juízes, né? E proponham momentos de formação com a equipe pedagógica. Por quê? Porque a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, que é de 2009, e que define as diretrizes para a organização do atendimento educacional especializado na educação básica, preconiza que o profissional de apoio é um dos serviços de promoção da educação das pessoas com deficiência, isso é, da educação especial. É um dos. Mas somente será instituído quando for necessário. Portanto, não é válido dizer que cada matrícula de estudante com deficiência tem que ter um profissional de apoio. E que esse profissional de apoio é o tutor, é o professor dele. Não, não é. Então, por isso, o Ministério da Educação, por meio da Diretoria de Políticas de Educação Especial, emitiu uma nota técnica, número 19, que detalha essa necessidade. Então, observem, é papel da escola favorecer a autonomia e a independência das pessoas, com e sem deficiência. Todas as crianças, desde a educação infantil. Então, nós não podemos ter um professor de educação infantil para cada bebê. Ué, não é assim que funciona. Bom, então qual é o papel desse profissional de apoio? Então, quem vai dizer não é o médico e não é o juiz. É exatamente o estudo de caso. Então, nós poderemos ter
casos em que o profissional de apoio vai atuar temporariamente, porque vai ser feito um trabalho de construção de autonomia por uso de recursos de tecnologia assistiva e uma série de estratégias. Vai ter caso que jamais vai ser usado e vai ter caso que vai precisar de um profissional sempre. Né? Então, agora, quem vai precisar de um profissional de apoio sempre é a exceção da exceção. Então, é uma criança que muitas vezes faz ali uma alimentação, por exemplo, por sonda. É a minoria. Essa vai precisar de um profissional que auxilie para a sua mobilidade, muitas vezes. Agora, esse não é o professor dela. O professor dela é o professor da turma dela. Né? Então, nós não podemos fazer do profissional de apoio aquele elemento que aparta a criança, o adolescente ou o jovem daquela sua turma, do seu ambiente, do seu contexto e da sua construção. E aí pensar esse profissional de apoio como um profissional de apoio da escola e não daquele estudante. Por quê? Porque ele não é o professor, mas ele vai ter um conjunto de atividades de apoio, inclusive para as atividades do Mais Educação, das atividades lá da educação integral, quando for necessário, etc. Por quê? Porque ele é um profissional da escola. Agora, eu recebi uma criança cega, eu vou dar um profissional de apoio para ela? De forma alguma. Né? Já estouramos o tempo. Então, eu vou encerrar e depois a gente pode conversar melhor e a gente pode também municiar vocês. Mas fica a recomendação, faça a sua antecipação, converse, forme e informe, para que a gente possa ter uma parceria com o Ministério Público e não tenha sempre uma imposição que depois vem após todo o trabalho do Ministério Público, que é a via judicial. Por último, então, para não ter mais o problema do tempo, eu quero fazer uma outra recomendação. O ano passado, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde fizeram um trabalho muito grande juntos e nós conseguimos inserir na relação de concessão de tecnologia do SUS, do Sistema Único de Saúde, o sistema de frequência modulada, que é uma alta tecnologia assistiva utilizada para crianças e adolescentes com implante coclear ou com uso de aparelho de amplificação sonora individual. Esse é um recurso belíssimo, né, que faz com que o professor ou os alunos se comuniquem entre si, sem qualquer ruído, usando uma faixa de frequência modulada, como uma faixa de rádio FM, para limpar aqueles ruídos próprios do ambiente escolar e que, às vezes, interferem na comunicação com as crianças usuárias do implante coclear ou do aparelho de amplificação sonora. Mas, para fazer valer essa política pública, a escola precisa identificar esses potenciais beneficiários e encaminhá-los para a rede de saúde. Né? Então, esse trabalho nós precisamos aprimorar, porque senão a gente tem uma política pública em vão e uma massa de crianças e adolescentes, né, precisando dessa tecnologia que tanto poderá favorecer o seu desenvolvimento, né, acadêmico. Então, fica aí a dica, procure o responsável pela Secretaria da Saúde do seu município e construam juntos esse caminho para a concessão do sistema de frequência modulada chegar na sua escola e beneficiar as crianças. E aí, para fechar, eu queria só apresentar um filminho de 3 minutos. Por que que eu separei esse filme? Porque representa uma construção de uma parceria do Ministério da Educação com o Instituto Rodrigo Mendes, que tem acompanhado, registrado, documentado as experiências educacionais inclusivas do nosso país, no sentido de valorizar o trabalho da escola pública brasileira, das secretarias municipais e estaduais do nosso país, e tem compartilhado. Muitos de vocês aqui participaram do projeto Gestão Pública, não é verdade? E nós temos que valorizar o nosso trabalho, compartilhando a nossa experiência. E aqui nós vamos ver que esse vídeo é inteiramente acessível, tem audiodescrição, tem janela de língua brasileira de sinais, é rapidinho e vale a pena a gente assistir juntos. Muito obrigada.
Patrocínio: Abades, EMC, IBM, Instituto Camargo Correia, ITAM. Apoio: Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil. País rico é país sem pobreza. Instituto Rodrigo Mendes apresenta Diversa, Educação Inclusiva na Prática. Inclusive Education in Practice. Uma criança com uma aparente limitação motora está sentada numa cadeira soldada a um guidão de bicicleta. Escola Clarice Fecuri, Rio Branco, Acre, Brasil. Maria da Silva Bezerra, mãe do Sávio. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas diferentes, então as pessoas têm que se acostumar. O Sávio é bastante sociável, ele está na igreja, em tudo, ele está em todo lugar. Quando se passou a adotar o modelo da educação inclusiva nas escolas, e o atendimento aos portadores de deficiência física, aos portadores de necessidade especial, deixou de ser feito exclusivamente pelos centros de atendimento especializado e passou a ser realizado nas escolas, a primeira consequência foi a ampliação maciça da quantidade de atendimento. Crianças no recreio. Entre elas está o Sávio, o menino da bicicleta. Então foi a partir do ingresso dessas crianças aqui que nós começamos a pensar a mudança, né? Não só no projeto arquitetônico, como na organização pedagógica administrativa e na prática pedagógica. Dulcilene do Nascimento, professora de AEE. Trabalhar com alunos com deficiência é trabalhar individualizado, trabalhar separado, atividades diferentes, sendo que não é isso. Jane Fontoura Marques, coordenadora pedagógica. Algumas atividades que possam chegar a esses alunos. A Glícia Mendes, professora. Então eu preciso de muitas ideias, né? Para tudo assim, porque eu não aceito isso de dizer, eles são especiais, não precisa aprender. Que é isso? Eu não aceito isso não. Vocês estão na escola para aprender algo. Nós temos alunos com baixa visão, por exemplo, que o caderninho dele é especial, tem umas pautas mais legíveis. As avaliações que são feitas, elas são adaptadas, né, uma letra maior, em negrito. Então a gente tem todo esse cuidado. Cada aluno tem a sua pasta, nessa pasta tem o estudo de caso, tem o plano de aula de cada um. Portfólio é a organização do atendimento na sala de recursos multifuncionais. Rodrigo Rubner Mendes, diretor do Instituto Rodrigo Mendes. Começa no projeto político-pedagógico e se desdobra nas ações de planejamento, na prática em sala de aula e no processo de avaliação dos educandos. Maria Simone de Souza, coordenadora pedagógica. Sou coordenador, estamos ali de mãozinha dadas para avaliar o aluno dentro do que ele conseguiu fazer. E o que ele ainda não conseguiu, como se lidar com isso, né? Vamos replanejar nossas metas, né? Olha, para esse menino isso não deu certo. Como que eu posso estar trabalhando com o Sávio, com a comunicação, fazendo a prancha de comunicação, trabalhando com os olhos? Eu tenho que explorar o que ele pode me dar de retorno. Agora, vamos estudar o alfabeto. Vocês querem aprender o alfabeto? Querem? Crianças sentadas no chão da biblioteca da escola. Elisângela Figueira, professora de Libras do CAIS Acre. Nós fazemos nas escolas e a gente vem com o objetivo de que o aluno surdo e todos os coleguinhas também possam aprender Libras. Helena Esperoto, coordenadora geral do CAIS Acre. É metodologia, é estratégia para ensinar o aluno surdo. E aí entra que precisa recurso visual. Os professores, na grande maioria, trabalham 2, 3 turnos, não tem um tempo suficiente para esse preparo. Então, nós estamos aqui para dar esse suporte. Jaqueline Lima Trindade, professora orientadora do CAIS Acre. E sim, ele envolve todos os alunos da sala de aula. Chegou da escola. 2 alunos estão no pátio da escola. Um deles responde em Libras a pergunta feita verbalmente e em sinais pelo outro. Eu vou no da escola porque tem coleguinha que faz Libras igual ele. Márcio José Batista, secretário municipal de educação. Parcerias com organizações não governamentais, organizações religiosas, comunitárias, até sindicais. Eu acho que é uma estratégia, inclusive de fazer com que a sociedade
tanto quanto a escola, ela tome para si também essa tarefa. Maria das Dores Nunes, coordenadora de ensino. A gente buscou, que a gente foi atrás, deu atrás de formação para professor, de formação para pais, de envolver os alunos, envolver os pais. E as pessoas que chegam, a gente está sempre motivando, sempre trazendo para o lado da inclusão mesmo. Tailândia de Lima Fernandes, professora de AEE. Às vezes não tem aceitação nem do diretor, por mais que esteja em lei. Mas muitas vezes nem o diretor, nem a equipe aceita. As dificuldades existem, mas o olhar dos educadores está voltado para as possibilidades, ou seja, para o potencial de aprendizagem de cada estudante. Como é que você conseguiu? Eu fui à luta, eu fui atrás, eu busquei, porque eu queria o melhor para os meus alunos. Então eu aconselho essas mães que ainda não têm, que ainda não estão estudando na escola, que levem para ele participar. Eu oriento os pais, vão no Ministério Público, eu faço, eu brigo, eu luto mesmo. Sávio é colocado novamente na bicicleta, a mãe lhe dá um beijo, a irmã sobe na garupa e todos saem da escola. A família vai de bicicleta para casa. Diversa, educação inclusiva na prática. Inclusive Education in Practice. Realização, Instituto Rodrigo Mendes. Produção, Platô Produções. www.diversa.org.br. Então, gente, nós estamos no horário, mas é importante que cada um de nós possa se esforçar mais um pouquinho e vamos fazer pelo menos 3 questionamentos para aproveitar essa oportunidade de ter aqui conosco representantes do Ministério da Educação, num tema que é, sem dúvida nenhuma, fundamental que nós possamos avançar. A educação integral é algo novo, mas, acima de tudo, é algo de direito. Então, nós que temos essa grande missão, vamos aproveitar essa oportunidade, né, pelo menos ouvindo 3 colegas nossos aí que possam formular questionamentos para que tanto a Martinha, quanto o Leandro, quanto a Clarice possam nos auxiliar mais um pouquinho, certo? Boa noite. Boa noite, professoras, boa noite. Cumprimentar a todos e parabenizar dentro do MEC tanto a Secadin quanto a SEB por todas as políticas públicas que nós temos por obrigação fazer incluir como sociedade. Mas também colocar alguns questionamentos. E, especificamente, o secretário Leandro, dizer que nós temos um desafio gigante de fazer valer a credibilidade do programa Mais Educação. Porque nós estamos no processo, nós nos municípios, de fazer valer a continuidade. E essa continuidade, ela tem que ser garantida, porque quando nós interrompemos e vamos fazer uma nova adesão, esperando que, desculpe, sei lá quando venha, que eu não acho que é contrapartida, eu acho que a contrapartida é o governo federal, que no caso os municípios arcam com grande totalidade, e os municípios estão num apuro econômico, que aí eu faço um convite. Vamos conhecer a realidade dos municípios. Que a grande maioria dos 80% dos municípios brasileiros são com menos de 30 mil habitantes. Nós temos na ponta fazer valer todas essas políticas que se a gente usasse a Constituição, que é educação para todos, a gente não estaria discutindo a maioria dessas coisas aqui que estamos, não. Então nós precisamos valer, aí coloco efetivamente, dentro do decreto 7038, que é o próprio do Mais Educação, no artigo 4, definimos o que é regime de colaboração. Entendo eu que no mínimo é 50-50, nunca pode ser contrapartidas. Contrapartida seria de fazer garantir, que eu acho que é ponto facultativo para todo mundo. Educação integral é o ponto de avanço que nós teremos para a nossa sociedade. De todas as políticas, vamos fazer valer com essa nominativa. Então, deveria ser um ponto a avançarmos significativamente, porque já estava previsto na LDB. O problema é que quando nós falamos que ela aconteceria progressivamente, nós não fazemos valer quando ela vai acontecer. Então, fica muito mais
essa colocação, de buscarmos essa credibilidade, fazer valer que nós conseguimos tanto aos gestores municipais, a nós gestores municipais de educação, aos gestores dos prefeitos, que vale a pena, nós sabemos que vale, mas o continuismo ele é fundamental nesse processo. Muito obrigado. Bom, eu sou do município de Mucajaí, Roraima, professora Socorro Pinheiro. Eu queria parabenizar a Martinha pela apresentação e ao mesmo tempo, falar sobre o Ministério Público, porque eu acho que isso é um problema de todos nós, secretários municipais de educação. Recentemente tivemos uma experiência onde estávamos com um processo seletivo no início do ano letivo e o Ministério Público recomendou o cancelamento e para procedimento de outro em 30 dias. O prefeito, junto com a secretaria, procuramos uma instituição, fizemos uma dispensa e para poder fazermos o concurso municipal. Levamos ao Ministério Público, junto com a procuradora da prefeitura, um calendário da Universidade Federal do Estado, aonde se comprometia de, no início do mês de abril, estar lançando o concurso público. E a promotora, ela foi bem enfática em dizer que não, que teria que manter a orientação da recomendação do cancelamento do seletivo, fazer um outro seletivo e depois fazer o concurso público. E diante disso, argumentamos com relação à adaptação das crianças, onde trabalhamos com creche, educação infantil, que todos nós profissionais, professores, sabemos que a adaptação de uma criança em creche vai de 10 dias a 15 dias. Então, a insensibilidade, quero ratificar as palavras da Martinha, no que diz respeito à questão médico, entende de saúde, eu acho que o Ministério Público também deveria ter essa sensibilidade, pelo menos, de estar mais próximo, ouvir, para que possamos, de certa forma, trabalhar em conjunto, em harmonia, não vir, de certa forma, prejudicar o andamento em si de um calendário escolar, de uma adaptação de crianças na nossa rede. Era esse mais um desabafo. Muito obrigada. Próxima. Boa noite a todos e a todas. Serei bastante sucinto aqui na minha pergunta, até pelo avançar da hora. Meu nome é Adairto, do estado do Ceará, precisamente na cidade de Ocara. A minha pergunta seria em relação ao Mais Educação. Seria uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão. Qual seria a solução para melhorar, financeiramente falando, a bolsa dos nossos monitores? Porque hoje a gente percebe que esse valor é praticamente insignificante. Quando eu falo para o monitor da zona rural, e se eu puxar um pouco mais para os da sede do município, é a metade do que eles já recebem. É muito pouco. E a sugestão seria, muitas vezes eu tenho até o recurso que posso pagar melhor com essa média de R$40 mil por escola, mas a minha normativa não me permite. Então seria, a sugestão é eu, digamos assim, desengessar esse valor e poder ter o poder, desculpe a redundância, de negociar com o monitor, até porque eu poderia ter uma qualificação melhor desse monitor, porque afinal de contas ele atende muitas vezes um multisseriado e para quem é professor sabe que não é fácil. Muito obrigado. A última pergunta, eu já vi alguém com o microfone. Elza Bonito, Pernambuco. Minha pergunta é para Leandro. Leandro, conhecemos o programa Mais Educação e sabemos que ele já tem contribuído bastante com o desempenho de nossas escolas. Mas há uma preocupação. É uma proposta indutora de uma política de educação integral de Estado. Como podemos encaminhar essa proposta tratando ainda com voluntariado o programa Mais Educação? Sabendo hoje que os municípios brasileiros, na sua grande maioria, vivem uma crise financeira fortíssima.
Como bem disse o colega que me antecedeu, hoje os municípios brasileiros vivem esse processo que esbarra na lei de responsabilidade fiscal. O que é que o Ministério está fazendo nessa perspectiva de contribuir mais com os municípios para o pagamento de profissionais para atuar na educação integral, ao invés de voluntariado, com todo respeito aos profissionais que fazem voluntariado nesse país? Posso começar, então? Bom, assim, o contexto foi mais ou menos o mesmo, né? Apesar das nuances das três perguntas aqui. Realmente o que nós temos que fazer é efetivar a política de educação integral, sem colocar mais recursos, e aí eu estou falando de nós mesmos, eu estou falando de governo federal, mas também estou falando que tem que, como a Clarice falou, tem que ter um pacto. Sem colocar mais recursos na educação, nós não vamos superar essas questões, até porque o recurso da educação é limitado. Então, assim, a gente precisa defender de unhas e dentes a questão dos 10% para a educação. Não tem como fazer sem dinheiro novo. Eu lembro muito do Jamil Cury, que fala que educação integral é que nem morar 3 pessoas na casa da gente e de repente vai morar 6, né? Aumenta a conta de luz, aumenta os funcionários, aumenta todo mundo, né? Vai ter que ter gente dormir em beliche, e aí vai, né? Então imagina a confusão. Quanto à questão do voluntariado, nós demos um aumento de 60 para 80 reais, que é pouco, ninguém está dizendo aqui que é um dinheiro, mas a questão do voluntariado, realmente, como falaram, também é uma questão limitada. A nossa solução é ter professores de 40 horas nas escolas. Não é possível. Esse modelo de educação integral, esse modelo de educação que nós temos, é um modelo parcial. Ele não foi feito modelo para educação integral. A gente foi adaptando tudo na educação integral. Conseguimos superar várias barreiras e sem vocês aí, o dinheiro do município, sem a garra, sem assim, até a própria acreditar do secretário, nós não conseguiríamos avançar nisso. Só que eu também entendo que, como política, ele bateu no teto. Daqui para frente, a gente vai precisar mesmo de recursos novos. E também a gente vai ter que repensar esse modelo do voluntariado. Porque assim, 40 professores de 40 horas, recurso novo, porque, claro que dá para fazer concurso, em vez de 2 de 20, fazer um de 40. Isso ao longo do tempo dá para ir fazendo, melhorando essa questão. Mas também a gente sabe que também a gente não vai fazer só com profissionais. Precisa aumentar os profissionais, mas precisa também dos voluntários, precisa de dinheiro novo para aumentar os profissionais, mas precisa dos voluntários também e trabalhar com alguma proposta de que outros atores também venham para a escola. Eu sempre dou um exemplo de mim mesmo, que eu sou professor de educação física, e quando eu passei no concurso, fui dar aula na escola, os meus alunos, tem 2 coisas que meus alunos nunca tiveram aula, foram de dança e de lutas. Se tivesse a possibilidade de ter um monitor, certamente, sob a supervisão do professor de educação física, esses alunos não ficariam com essa lacuna o resto da vida, que provavelmente alguns foram complementar em outras questões, mas outros não receberam. Então, eu acho que é isso, e agradeço que eu não pude agradecer no final. Boa noite para todos e agradeço a participação de todos. Obrigado. Só reforçar o que o Leandro acabou de comentar. Nós temos vários desafios. O secretário que iniciou, desculpa, não anotei o nome, que disse fazer valer a credibilidade. Acho que esse é um dos nossos principais desafios e que só se faz
um programa de educação com credibilidade, com recursos. E é isso que a gente está tentando fazer, quer dizer, não tem gestão pedagógica inovando sem dinheiro. Não tem como fazer uma gestão pedagógica se não investir em recursos. Uma das questões concretas nesse sentido, que nós estamos fazendo uma proposição ao FNDE, veja, eu não estou dizendo aqui que é um fato, nós fizemos um estudo, o Leandro nos provocou, nós estamos fazendo a proposta ao FNDE de 2 mudanças esse ano. Primeiro, pagamento de 10 e não 6 meses, justamente para tentar garantir algumas questões nesse sentido, e que não haja uma data da contagem do saldo, mas que no momento que for depositado o recurso, se conte 60 dias antes, e não uma data, porque senão, de novo, nós vamos esbarrar, principalmente na continuidade. Então, esse é um pedido, nós fizemos um pedido formal ao FNDE, que nesse momento possa fazer isso, né? E um terceiro, né, nessa questão é que nós estamos também tentando pleitear junto ao FNDE, que lá vocês não pensem que a gente não luta. Todo mundo luta junto para tentar disputar o recurso financeiro. É que justamente as escolas que conseguiram fazer adesão até agora, até amanhã, que não esperem até 30 de junho. Nós estamos pleiteando que já possa ser o recurso financiado. Então, são algumas coisas que eu acho que a gente está lutando muito. E por que a gente vem dizer isso para vocês? Porque também a gente não está lá esperando que a coisa venha. E junto com isso que vocês estão dizendo, é uma forma da gente tentar, junto com o próprio Ministério, de dentro do Ministério com o FNDE, tentar garantir não mais educação, mas uma política de educação integral. Muito obrigada quem ficou até agora e estamos na continuidade. Nós agradecemos a Clarice, ao Leandro, a Martinha. Agradecemos a cada um de vocês que ficou aqui até este horário. Não esquecer que amanhã, antes do meio-dia, deve ser feito o check-out no hotel. Isso já foi comunicado, então é para relembrar. E as nossas atividades, a programação de amanhã, ela inicia às 8h15, aqui no auditório principal. Como também nós deveremos amanhã vestir a camiseta azul para podermos fazer uma foto oficial. Esse é o pedido. Uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar coordenando uma mesa de tão grande importância para toda a educação brasileira. Muito obrigada.